Olá, sejam bem-vindos ao Bahia da Gente. O Imbom Baianês, ela é nascida e criada no bairro do Engenho Velho da Federação, aqui em Salvador. Essa baiana retada, quando resolveu entrar no ecossistema do empreendedorismo e inovação, se deparou com termos difíceis e não conseguia se enxergar no mercado corporativo. Então, em 2018, há 5 anos, ela fundou uma escola de educação empreendedora voltada para negócios periféricos, a Wakanda Educação. Sua proposta, inovadora de grandes impactos acumulados, lhe deu reconhecimento e ela foi capa da Forbes Under 30, ou seja, aquela Forbes que é feita para jovens até os 30 anos de idade. E foi destaque no programa de investidores da Shark Tank. Vamos falar com Karine Oliveira, Karine Wakanda, tá bom? Então a gente vai bater aquele papo e saber toda essa trajetória maravilhosa dela. Me conta aí, falei tudo, resumido aí? Mulher, você brocou demais, assim, e deu pra perceber. Primeiro, obrigada pelo cuidado de observar as entrevistas que a gente já deu. E outra, é trazer esse velho baianês, porque eu tô cansada de ter que ir pra outros lugares e só eu falar assim, tá ligado? Retada, né? Oxi. Mulher retada, do Engenho Velho. Mora lá até hoje, né, cara? Exatamente. E porque a ideia, rainha, porque assim, ó, geralmente, quando você ouve sobre história de sucesso, né, é aquela coisa lá no topo da montanha, a primeira não sei o quê. E aí o que acontece é que quando você é a primeira, não vai ter outra. Então a ideia de estar ainda no Engenho da Federação é para que outras meninas e outra pessoa da minha comunidade não somente entenda que eu sou de carne e osso, assim, ó, de verdade, e que possam se espelhar em mim, para que eu esteja em paz de igualdade com todo mundo. Teve uma referência do lado, né, no mesmo bairro, no mesmo local, né? Isso é excelente, né? Com toda certeza, assim, ó, assim, as pessoas me veem outro dia saindo com a mochila de carrinho, descendo e subindo com câmera atrás de mim, aí o pessoal fica, menina, essa menina trabalha com o quê mesmo? Não é? Oxente. Mas eu vou falar, já que o oxente, quem estava conversando aqui um pouquinho antes, esse oxente vai até embaixo. Né? Vai lá, dança, rebola, gosta de um fit dance, não é verdade? Que aí eu soube que tem gente que vai ali rebolando, quando vem andando, cheio de câmera atrás. Quem é essa? É isso mais ou menos? Rapaz! Rapaz, Deus, eu gosto muito de ser essa pessoa de verdade, porque às vezes tem esse rolê no mundo corporativo de você acabar performando uma pessoa e as pessoas literalmente esquecem que você é gente, sabe? Então, sim, gente, amo dançar, tem muita gente que me conhece, inclusive lá do meu bairro, daquela menina que tinha um grupo de dança, que saía com a caixa de som aqui, JBL, aqui no pescoço, tá ligado? Pegando ônibus, dançando no meio da rua. E sim, gente, essa mesma pessoa depois criou uma empresa de tecnologia e tá liderando ela até hoje. Que maravilha. Agora me conte uma coisa. Voltando pro início, né? Pesquisando, lendo bastante, eu te acompanho já na rede social há algum tempo, sou fã. Então, eu sei que, assim, a pandemia foi uma redescoberta para você. Você não era uma pessoa tão fã, né, de rede social, tudo. E, assim, pelo que eu percebi, você foi meio que empurrada a isso. Mas se a gente voltar um pouquinho à sua adolescência, tudo, vem de casa? Maravilhosa, então. Meu pai é mestre de obras. Então, a melhor população que tem, gente, pedreiro, entendeu? Então, as melhores cantadas, como interagir com a galera da rua, eu aprendi literalmente com meu pai, tá ligado? E minha mãe sempre foi líder comunitária, então ela, desde o início, quando a gente cresceu, ela que alfabetizava várias pessoas de lá da rua, ensinando a ler e escrever. Maravilha. Então, a gente cresceu com essa veia da educação em casa. Agora, assim, pensando no trabalho, minha mãe sempre trabalhou dando formação. Então, como eles se separaram muito cedo, eu ia acompanhar minha mãe nas formações por ser a filha mulher, né? E ver ela dar aula daquele jeito descontraído, engraçado. E, gente, quem conhece minha mãe sabe que eu sou literalmente a copiazinha dela, sabe? Eu aprendi literalmente a fazer com ela. Então, pra mim, esse negócio de se exibir, de pegar no microfone, sempre foi uma coisa que foi incentivada pra mim muito cedo. Então, eu sempre gostei mesmo de ir pras rodas de formação com ela, de ouvir vários tipos de assunto e querer falar também a minha opinião. E já queria, já falava, entrava assim no assunto de sua mãe, era? Nossa, minha mãe ficava cheia de vergonha, gente, porque o pessoal perguntava, alguém quer compartilhar? Eu era a primeira. Ela, independente do assunto que fosse, porque eu queria falar e ser ouvida, mas isso foi muito legal para a questão da minha autoimagem, da minha autoestima, porque eu não me imaginava hoje no lugar de palestrante, mas sempre foi uma veia muito legal minha, em qualquer trabalho da escola, do colégio, eu nunca tive problema para falar em público. Que maravilha. Agora, quando você vem, a gente adianta um pouco, porque infelizmente o tempo de TV é mais curto, mas eu vou fazer um gallop aí. Por que empreendedorismo? Você é formada em serviço social, né? Sim. E resolveu levar essa parte de empreendedorismo para os bairros, para as pessoas que têm menos acesso. Por quê? Deus, é porque assim, a gente troca a palavra para palavras complicadas o tempo inteiro.
Eu comecei a dar aula junto com minha mãe quando eu tinha 19 anos. Naquela época, o pessoal chamava de geração de renda ou especificamente de economia solidária. Hoje já chamam de economia criativa, de economia circular e de empreendedorismo também. Mas é a mesma coisa. É como a nossa galera periférica sempre teve que se virar, porque, afinal de contas, o mercado de trabalho formal ele nunca absorveu todo mundo que precisa de trabalho. Então, a gente sempre fez, né, esses corre de cabeleireiro, das nossas baianas de acarajé, das nossas mães que sempre costuraram roupa. Sim. Minha avó costurava roupa para poder trazer essa renda para dentro de casa. Então, sempre foi assim. O problema é que a gente não tinha esse nome. Se você for perceber, de 2016 para cá, que tudo virou empreendedorismo. Deu um boom, né? Nossa, o que vai salvar o mundo é empreendedorismo, mas assim, gente, calma, que não é bem assim. E daí foi que eu realmente comecei a pensar. E a nossa galera periférica, sabe? Pensando no carnaval mesmo, quem faz o carnaval de verdade é toda aquela galera ambulante que tá ali. Sim. Porque se fosse só para você viver dos camarotes, não atende aquela população inteira, nem os restaurantes. Que vale mais de 70%, né? Nossa, amiga, exatamente. Então, imagine, para onde é que vão aquelas pessoas o ano inteiro? O que é que elas fazem depois do carnaval, assim? E aquelas festas de largo? Então, é onde está a nosso empreendedorismo, nossa grana da favela, sabe? E aí eu comecei a pensar, eu comecei a entrar nessas ações, nesse ecossistema, nesses eventos, e a gente fala para a mesma galera, né? A galera que fala aí, não tem como você criar uma empresa sem plano de negócio. Eu falei, amiga, vá na Avenida 7, vá na São Joaquim, pergunte. Tem gente que tem empreendimento há 20 anos e nunca escreveu nada sobre o negócio, mas está lá. Então, eu acho que não é tanto nem tão pouco. É importante que a gente perceba que existem várias empresas de tudo quanto é tipo. E aquela mulher que empreende casa? Sim. E aquela sua tia que vende todo tipo de revista? Ela não é empreendedora não também, não, é? Ela ganha o dinheiro dela e faz o corre. Para eu entender, para as pessoas de casa também, tem diferença, então, por exemplo, para aquele que empreende e vende esse copo aqui, porque bota comida em casa, paga as contas e tá bom. E para aquele que chega e, vamos dizer assim, investe, renova, tem a diferença entre esse empreendedor? Tem, amiga, é mentalidade, porque o que a gente chama desse corre que você falou é o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. A pessoa não escolheu, tipo assim, uau, acordei com a ideia que vai revolucionar o mundo, sabe? Não, ela acordou, estava com fome, sabia que o emprego não ia chegar tão rápido, então ela tinha que fazer aquela moeda girar. O problema de quando você está por necessidade é que se você não se atenta, você passa na necessidade por gerações, assim. Verdade. Você consegue ter um bico, que é esse trabalho pequenininho, a vida inteira, porque você nunca se imaginou crescer. E quando é aquela pessoa que realmente escolhe viver daquilo, ela muda o pensamento dela. Então, no início, todo mundo passa necessidade, porque, enfim, está começando. Mas ela pensa, daqui a 3 anos eu quero estar onde? E se eu tivesse uma fábrica de bolo? E se agora eu tivesse, sabe, mais de 20 mulheres fazendo unha para mim e não eu fazendo lá? Ela começa a se imaginar crescendo. E essa mentalidade que faz com que você procure mais conhecimento, invista mais o seu tempo, mas principalmente você queira mudar de vida. Você acha que é difícil levar isso para o pensamento, assim, porque é uma formação? Porque já que você tocou no assunto de gerações, vamos lá, a geração de nossos avós, que eu também sou baiana, então a gente... Sim. Então, assim, nossos avós era o básico, né? Botar comida, como a gente falou aqui, era aquilo e acabou. E daí começa a outra geração, botar meus filhos numa boa faculdade. E você acha que a geração está mudando num contexto assim? Com toda certeza, Deus, porque isso que você falou é muito importante. Os meus avós, eles tinham necessidades básicas de sobreviver. Então, qualquer trabalho, qualquer ofício naquela época que você conseguia fazer, você fazia para a vida inteira. Meu avô era sapateiro. Ele aprendeu esse ofício, conseguiu trazer, né, esse recurso para a família, criou a família inteira com esse ofício de ser sapateiro e morreu, né, sendo sapateiro. Já quando você chega à geração da minha mãe e dos meus tios, já era aquela fase de você literalmente conseguir aquele emprego vitalício, sabe? Sim. Você entrava na polícia com o quê? Com apenas, né, a 4ª série. Mas você ficava lá até... Enfim, meu pai entrou com a 4ª série enquanto um policial militar, né? Então, você conseguia até entrar, mas era para a vida inteira. Era emprego que você conseguia em uma fábrica, em uma empresa, e era para a vida inteira. Só que isso de uma geração para cá mudou. Sim. Não tem mais essa garantia de que porque você entrou na corporação, você vai ficar o restante da sua vida lá. Então, isso fez com que a gente tivesse que o quê? Cada vez mais investir mais em estudo, que chegou a minha geração, né? Quando veio da minha mãe, para mim, era essa questão de, invista nos estudos, porque está mais difícil.
Agora você precisa ter um bom currículo, acessar a universidade para poder conseguir um trabalho. Só que isso mudou mais rápido no meio da minha geração, que são esses empregos de agora. Então, mesmo você tendo um baita currículo, com o avanço tecnológico as coisas mudam, e mudam muito rápido. Então, muitas das vezes você tinha um trabalho e do nada desenvolve a tecnologia e que você agora vai ter o quê? Vai ter que reafirmar que você precisa estar naquele trabalho ali. Então, hoje a gente já consegue estar trazendo mais a questão do empreendedorismo. Então, hoje a gente consegue, através da internet, a tecnologia, ter alcances que antes eram inimagináveis. Imagine você dizer que eu ia abrir uma escola que não tem sala. Porque a escola é toda online. E imagine eu daqui de Salvador atender mais de 3 estados do Brasil. Há 5, 8 anos atrás isso seria impossível, porque você só ia imaginar uma escola física crescendo fisicamente para outros estados e isso é extremamente caro. Então, com o avanço da tecnologia e esses acessos, hoje de casa, você consegue acessar muita gente, o que significa que você vai disputar com mais pessoas, mas já a chance de você despontar e conseguir o inimaginável é muito grande. Mas você acha que, por exemplo, com o avanço da tecnologia, o avanço do tempo, por exemplo, as pessoas que estudam muito comprovam que a pandemia acelerou, né? Empurrou, isso aí amiga, quase de voadora. Muita gente que não gostava tinha que trabalhar. Você, por exemplo, da aula, tinha que ter aquela ferramenta e como é que você ia atingir o seu aluno, né? Sim. Até aquilo. Mas você acha que, em contrapartida, faz com que a pessoa se torne mais, assim, capacitada? Porque aqueles, não sei, o assessorista, uma recepcionista, alguém, uma pessoa do elevador, uma pessoa... Hoje em dia são funções que tá sumindo. Sim. E aí? Mas é isso, rainha, pare e pense. É a mesma coisa quando você via na questão do sapato. Foi uma mudança de cultura. Antes você realmente comprava um sapato, era um bem que passava de geração. Sim. Então fazia sentido você consertar ele e conservar, né? Só que hoje, com o advento também do modo de produção, amiga, pelo amor de Deus, você vai à Avenida 7, sapato a 50 conto. Hoje você não conserta sapato, você troca. Você vende, você revende. Então, a cultura vai mudando e se você não se atenta, você fica literalmente ultrapassado. É o que a gente fala. Hoje, o trabalho do contador não é mais preencher planilha, porque isso qualquer software faz. Então, o que ele tem que provar agora tem coisas que a máquina não faz, que é o meu intelecto e que só eu tenho. E com isso, você vai também avançando e aprendendo a usar a tecnologia. Então, se você não se adapta, você morre. Então, muita gente e muita empresa grande que não conseguiu acompanhar essa velocidade da internet, faliu. Grandes empresas faliram, porque não conseguiram entender que o comportamento do consumidor mudou durante a pandemia, entende? Então, até a minha senhorinha, que muitas vezes estava lá, descobriu que ela também pode ganhar dinheiro com o TikTok. Então, imagine aí, ela de casa, independente da idade, falou, olha... Eu, independente da idade, gosto de me aparecer aqui. Se eu aprender a gravar vídeo aqui no celular e postar e as pessoas gostarem. Então, vai muito de comportamento. Tem muita gente que parou no tempo. Então, tem gente que esperou, literalmente, a pandemia passar para voltar a fazer as coisas do jeito com que faziam. Mas imagine, você pode hoje estar na Avenida 7 vendendo fruta. Sim. Se você aprender, você pode ter um Instagram e vender fruta online. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Enquanto ali na Avenida 7 eu estou atendendo quem está passando, lá na internet eu estou vendendo para quem nem me conhece, para quem vai receber em casa. Então é tudo da questão de entender que Instagram, essas plataformas, é que nem faca, amiga. Se você não souber utilizar, ela te machuca, entende? Mas quando você aprende a utilizar, você faz coisas incríveis. É um alto investimento, né? Exato. Eu acho que não é mais só o ensino médio, cada vez mais o mundo está se exigindo mais das pessoas. E a pessoa, a meu ver, né? Você antes era só a faculdade, agora é todo dia, é ler, é básico. Você acha que isso é importante? Com toda certeza. Depois disso, a leitura, se auto-investir em relação a isso? Com toda certeza. O que diferencia muitas das vezes um empreendedor de sucesso, um outro mediano, é a busca incessante por descobertas. É você não estar acostumado a estar em uma zona de conforto. Então, por exemplo, aprendi, sou especialista. Sim, em uma área, mas você não acha que você poderia ver outra? Sim. Conversar com outros profissionais. Por exemplo, eu tenho uma escola, mas eu tive que aprender o básico de edição de vídeo. Porque eu entendi na pandemia que quem ia me acessar não ia acessar uma aula ao vivo. É diferente, amiga. Uma hora com você aqui presencialmente é totalmente diferente do que um vídeo de 1 hora.
entende? A sensação é outra. Então, quando você vem para cá, não é só ser professora. Você tem que aprender sobre edição, sobre imagem, sobre como criar um roteiro, para que a sua entrega dentro da internet seja quase a mesma coisa, com qualidade, para online. Então, é a busca incessante por criatividade. Então, o que eu oriento é, conversa com pessoas de fora da sua área, sabe? Aprende outras coisas. Nunca diga que você passou da fase, sabe? Eu tô aprendendo o tempo todo. Hoje eu tô aprendendo a me posicionar melhor na internet com os meus próprios alunos, que são muitas vezes influência, que têm uma facilidade. Eu falei, meu Deus, como é que você consegue criar tanto vídeo tanto rápido? Não, Karine, eu simplifico o trabalho. Eu falei, uau! Então, se você o tempo todo ficar buscando por ter a sua curiosidade ativa, você já está quase no caminho certo. Então, a regra é não fique parado. Exato. Então, mas você fica parado aí, que já já a gente volta para o segundo bloco e saber um pouco mais sobre a escola, né? Wakanda aqui, com nossa mestra aqui convidada. A gente está voltando aqui ao segundo bloco do Bahia da Gente com essa maravilhosa aqui, Karine Oliveira, Wakanda. Wakanda, né? Kari Wakanda, pode ser? Pode ser Kari Wakanda. Já pegou, né? Já. Hoje as pessoas já me param na rua assim, você é aquela menina de Shark Tank, você é Karine Wakanda, eu te sigo nas redes sociais. Ou às vezes quando eu vou me apresentar para alguém, não, menina, eu já te conheço, eu te sigo nas redes sociais. E é incrível como a rede social aproxima, né, cara? E deixa uma coisa assim, eu conheço, é minha amiga, tipo, vejo todo dia, né? Hoje eu cheguei do aeroporto hoje, estava entrando lá no escritório, a menina pegou o celular, começou a filmar, eu falei, o que foi? Ela, não, gente, maravilhosa, eu te sigo nas redes sociais e tal, e fez um vídeo comigo, eu falei, gente, isso é muito legal, porque isso expande, sabe? Tipo, antes você não conseguiria ter esse contato estando aqui como você, como apresentadora, né? Porque a relação que a gente tem de ver você o tempo todo na televisão, a gente fica íntimo. E hoje não. Com a rede social você consegue ter esse contato com as pessoas, né? Isso é maravilhoso, né? E assustador também. Você acha? Você sente ainda não acostumou, não? Nossa, amiga, assim, era o motivo porque eu fazia terapia em 2020, tá? Porque eu ficava imaginando, assim, sair do anonimato e finalmente Virou estar pública, já era. No holofote. E aí tem esse rolê, as pessoas esquecem de que você é ser humano. Então, sim, não pode errar, tem que andar impecável, né? Certinho. Karine vai rebolar a raba, entendeu? Vai dar palestra de negócio depois, não pode, entendeu? Eu falei, então agora pode, tá, galera? É o que eu falo, ó. Meu Instagram profissional é esse. Se vocês quiserem me seguir no pessoal, lembre que eu sou gente, faço tudo que você faz, né? Rebolo, chamo 40 anos de coroa, essas coisas, né? Ave Maria, vou te contar. Jesus! Vamos falar sobre a educação. Como é que surgiu? Me conta aí, Wakanda. Nossa, a Wakanda surgiu de uma inquietação minha. Eu já tinha quase uns 5 anos dando aula, né? Junto com minha mãe. E foi aí que eu tomei o primeiro curso de empreendedorismo. E eu não sei você, mas assim, a galera bota uns jargões, umas palavras. É que nem marketing, entendeu? Parece que Ave Maria. O que é isso? Gente, é como se a comunicação virasse agora um curso de línguas, entendeu? Porque ou você aprende ou você fica aqui voando com o que a pessoa tá falando, sabe? E aí aquilo me inquietou, porque eu falei, eu não acredito que ele tá me chamando de burra. Porque eu dou aula há 5 anos e eu não entendo nada do que ele tá falando. Aí eu perguntava, não tem outro jeito de falar brainstorm, não? Ele, não. Falei, mas você já pensou se não é uma chuva de palpitaria? Entendeu? Um negócio assim, então uma chuva de palpite? Não, é brainstorm. E aí minha mãe falou, né, olha, só dá para reclamar de algo que você conhece. Aí eu comecei para esses eventos aqui em Salvador e cada vez mais criando um ranço ainda maior, entende? Porque eu falei, meu Deus, eu vou para um evento e eu saio de lá com mais dúvida do que eu entro. E em um desses eventos, né, se chama Pitch, né, que tem vários investidores lá, onde você vai apresentar seu negócio. Eu voltando para casa de ônibus, amiga, eu olhei assim, entrou o baleiro do mesmo jeito que ele sempre entrava. Eu observei aquilo e falei, caramba, maluco, acabei de ver um pitch no Buzu. Opa aí. Velho, qual o nome que a gente dá para aquilo dali? Sabe aquela apresentação, o cara entra aí na Lapa, te convence até o próximo ponto, tá ligado ele com a rima dele, assim, vende um negócio, converte que ele tem que converter, né, que ele tem que pagar e desce e depois vem outro. Eu falei, caramba, se eu acabei de ver um pitch de Buzu e eu consigo ver pitch tudo quanto é lugar agora, tá ligado? Eu quero a apresentação de negócio, eu falei, pronto, tem outra coisa que eu consigo traduzir. A Wakanda saiu nisso. Aí eu comecei a perguntar, Karine, você reclama da aula de todo mundo, amada, mas e como seria a sua aula? Como é que seria a sua escola? E aí aproveitei um trabalho da faculdade, que era sobre intervenção de comunidade, que a ideia era realmente criar algo e implementar na prática.
Aí eu falei, vou escrever as minhas aulas aqui de empreendedorismo do meu jeito baiano de ser. E eu fiquei apaixonada pelo que eu tinha escrito. Eu falei, caramba, maluco, poxa, barril, viu? Aprendi pra professora, ela falou, negativo, amada. Eu falei, mas por que ela? Serviço social e empreendedorismo não combinam. Por que não? Então, naquela época era uma heresia, porque o pessoal só tinha uma vertente de políticas públicas, que não está errado. Mas e há várias outras partes da população que não acessam a política pública, amiga? Faz o quê até lá? Como é que chega, né? Pois é. E aí, como eu estava muito apaixonada, eu comecei a procurar outras pessoas que eu queria botar na prática. Quando eu dei a minha primeira aula para uma colega minha de faculdade, que ela falou assim, nossa, que incrível, eu amei. Eu falei, pronto, estou no caminho certo. E daí que surgiu o buscar grana e conseguir implementar o Wakanda. Mas, assim, o nome, gente, lógico que foi o filme Pantera Negra. Eu estava muito mal em 2018, porque eu sonhava em ser professora e eu não me via na universidade. Eu falei, gente, não me cabe aqui. Tudo que eu vejo na prática, o falar sem jargão, o simplificar a linguagem, não está aqui dentro. Sim. E eu tava ficando triste, porque eu falei, gente, eu falei assim, ó, ou eu viro isso daqui e me perco, ou eu saio daqui e não realizo o meu sonho. Aquela estabilidade que foi passada de gerações, tenha seu emprego fixo. Nem fale. Flutuava aí, né? Uma amiga minha me chamou para assistir o filme do Pantera Negra. E eu saí de lá me sentindo a rainha, sabe? Porque foi um filme de todas as referências de personagens femininos eram tão potentes quanto, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, olha, preciso. A Wakanda não dá uma cidade fictícia. E daí que eu adotei aquele nome para mim e falei, pronto, agora eu vou tirar o Wakanda do cinema e transformar o Wakanda em realidade na minha escola. Então foi simplificar, né, uma ideia. Porque quando você fala, eu gostei dessa parte que você falou, a quantidade de quando eu vejo em YouTube, internet, muita gente, muito CEO, muito coach, eu também não entendo. Antes de falar, até uma coisa pessoal aqui, antes de fazer jornalismo, eu fiz ciências sociais, fiz sociologia, fiz consultoria e planejamento econômico, mas eram realmente linguagens, eu vou falar com quem? De Karl Marx, Max Weber, com quem? Né? Então, assim, para trazer isso para a nossa realidade é outra coisa, eu compreendo. Mas aí também, quando eu vejo determinadas pessoas, que é um coach que fez um curso técnico em algum lugar e vende uma coisa para você empreender no curso dele e com... Eu não entendo isso. E sem falar as palavras buscadas, como é que você vai atingir esse público? Foi mais ou menos isso que você pensou? Rainha, por exemplo, hoje a gente foi para o evento de tecnologia e aí lá a questão era, me diga uma palavra difícil que eu vou dizer o jeito simples de falar. Não sei se você conhece o termo lobista. Sim, claro. Pronto, né? Gente, para você que está ouvindo isso agora, porque eu vi recentemente, o lobista é aquela pessoa que vai lá representar a sua empresa, vender e tal, e fechar contrato para você. Aí eu falei, mas lobista não é o mesmo que garganteiro? O que você precisa, na verdade, é um garganteiro para cacarejar sobre a sua empresa, sobre a sua ideia em todos os outros tipos de lugares. E a pessoa sorri na hora que eu falo isso, eu falei, tá vendo? Era isso. Ou, por exemplo, tem um termo chamado payback, que o pessoal fala que é o retorno sobre investimento. Sabe quando você vai pedir dinheiro para alguém, investir na sua ideia, ele vai te perguntar, esse dinheiro vai e volta quando? Percebeu? Quando alguém te pede R$10 emprestado, amada, você também pergunta, esse dinheiro vai e volta quando? Então, o payback se tornou 2 vezes o dinheiro que vai e volta. Vai e volta, boa. E aí, quando a gente percebe isso, o que a gente transforma é, poxa, um termo que parecia que era algo restrito do mundo dos negócios, nada mais é do que algo que eu uso no dia a dia. Ou break-even, ponto de equilíbrio, ou seja, não ganho, não perco, paga todo mundo. Tudo pay to pay, paga todo mundo. Não, paguei todo mundo, Karine, mas não estou devendo nada a ninguém. E aí, quando a gente consegue simplificar as coisas, você percebe que esse empreendedorismo, esses negócios, está no seu dia a dia. Só que ele está disfarçado, ele está simplificado. Então, o objetivo da Wakanda, o propósito é, não tem termo complicado que não tem um jeito simples de poder falar. Gostei, amei. E se a gente falar, a gente está num berço desse, a gente tem a Bahia, cultural, social, econômico. Cara, e aquela vendedora do acarajé, a menina que sai oferecendo, mas é geralmente a mãe está ali também. Seria uma espécie, para que as pessoas entendam, de empreendedorismo? Com toda certeza, porque é ali empreendedorismo familiar. Agora pensem, imagine uma empresa que o objetivo financeiro dela é as contas de casa. Então, é a alimentação, é o transporte, é aquele empreendimento familiar. Então, parem de imaginar que a empresa é somente um CNPJ com um prédio muito grande, com a pessoa de terno e gravata. Muitas vezes ela está ali do seu lado, da menina que faz a unha de álcool em gel, daquela mãe ou daquela galera que vende no carnaval, ou principalmente daquelas pessoas que criam aquela barraquinha na praia e passa de geração para geração. Aquilo também é empreendedorismo.
A única coisa que eu diria é, a gente precisa fazer as pazes com o dinheiro. Tá, gente? Vivendo em sociedade capitalista, Sim. dinheiro, infelizmente, ainda é, dignidade é o básico. Então, eu preciso que as pessoas que empreendam por necessidade pensem, olha, se eu não tomar conta, eu vou ficar o tempo todo apagando incêndio. Então, fazendo as pazes com o dinheiro eu estou passando necessidade hoje. Em quanto tempo eu saio disso? Qual é o meu planejamento? Eu gastei 200 conto fazendo minha barraquinha de cachorro-quente. O mínimo é calcular quantos cachorro-quentes eu preciso vender para os meus 200 conto que foi suado voltar para mim. E quando a gente não planeja, amiga, ó, vai nessa cidade e outra, neve, né? Você compra R$2.000 de sapato, nunca vendeu uma coisa na vida. Aí você acha, aí você compra e percebe que estoque só vira dinheiro se ele vender. Ter R$2.000 em produto não quer dizer R$2.000 parado. Então, a ideia é, quando a gente muda essa mentalidade, é para a gente entender que a gente pode, sim, viver dignamente. Eu não sou essa pessoa, galera, que vai dizer que vai ficar todo mundo milionário, porque não dá. Não dá. A economia não cabe, a conta de matemática. Mas dá para você empreender e pensar no seu bem viver. Pensar em você pagar uma viagem, o seu plano de saúde, a sua aposentadoria. Pensar em você construir a sua casa através do seu empreendimento. É lógico que dá. Com organização e ajuda, dá sim. Mas dá em tudo, cara. Eu só quem, por exemplo, assim, quando a gente pensa no básico de determinadas classes, a gente pensa assim, fazer o bolo, fazer coisa. Mas quem tem um determinado conhecimento, por exemplo, eu conheço uma pessoa que é historiador, Sim. né? Então o que ele faz? Ele é doutorado de história da Bahia, tudo. Hoje ele faz o quê? Passeios em Salvador. E então leva. Isso seria uma ideia boa para quem tem um conhecimento, esse compartilhamento, agora vender esse conhecimento. Tem que atualizar, gente. Hoje, é você imaginar, antes eu era, nesse rolê de meu doutorado, eu vou vender para a universidade. É um jeito. Você pode empreender com o seu conhecimento na internet de vários jeitos. Sim. Tem um outro historiador aqui que é muito maravilhoso, que faz esses vídeos de história do jeito baiano. Sim. Ele também é historiador, só que ele aprendeu o quê? A ser criador de conteúdo, que é diferente de criador de conhecimento, tá? Pesquisa é uma coisa, criar conteúdo na internet é outra. Mas o que eu oriento é, pense em um jeito que dê para você fazer. Uhum. Então, isso que você trouxe a ideia mesmo, a pessoa estudou para ser historiador. Mas uma coisa que ela pode fazer é o quê? Ser guia turístico. Ela pode ou se alinhar a um guia turístico, porque também é uma profissão, tá, galera? Mas construir um passeio, uma experiência dentro do meu bairro, que é uma coisa que eu posso fazer. Imagine, eu monto um passeio para levar as pessoas para conhecer a história do meu bairro. Do lugar, daquela fachada, do que era isso daqui, do que está se tornando hoje. Então, isso é uma coisa que eu posso fazer, eu posso começar a criar conteúdo na internet, posso vender um curso sobre isso para outros estudantes, então eu posso adaptar esse conhecimento de várias formas. Eu posso usar altamente o que eu tenho ao meu favor e criar um produto a partir daquilo. Aí, galera, aproveita, faz o pitch. O pitch, imagina aquele menino que entra, né, como você falou, entra no buzu, né, vendendo a balinha. Cara, quem nunca comprou aquela trufa de chocolate? Eu sei que vocês que pegam onde eu tá pensando, ai, Karine, tem uma galera que entra pedindo ajuda, falando baixo, ou gritando muito e aquilo me irrita. Esqueça. É a mesma coisa que profissional. Você pode ser formado na maior faculdade, mas ter profissional ruim. E ponto. Você só esquece e corta. Foque naquela pessoa que vai conseguir te encantar. Você está chateado, você está irritado, você está voltando de ônibus para casa. E tem gente que consegue despertar a sua atenção e não somente tirar um sorriso seu. Aí você fala assim, nossa, eu até tenho aquela velha escova de dente em casa, mas do jeito com que a pessoa apresentou, me encantou. Então, muitas vezes é isso. Eu acho que é uma verdade, todo mundo vende. Você se vende para poder conseguir um date, você se vende, entendeu, para conseguir uma vaga de emprego, você se vende para contar uma história, tá no meio dos amigos e eu quero aquela atenção. Ó, gente, eu tenho uma fofoca aqui para contar que vai ser da boa. Então, você se vende o tempo inteiro. E negócio é muito assim. Tem gente que tem um produto muito maravilhoso e não conta ele para ninguém. Quer que o cliente venha como? Em forma de pensamento? Já pronto, vou mentalizar aqui meus clientes, eles vão me achar aqui em casa de jeito nenhum. Não, gente. Ó, primeiro passo, criei um produto, tá com qualidade, divulgo. Divulgo, vou vendendo e vou crescendo. E uma outra coisa muito importante, vocês nunca vão estar 100% pronto. E isso serve pra gente que é mulher. Porque a gente se arrisca pouco, a gente acha que tem que estar 110% pronta para dar o primeiro passo. Sim. E a gente atrasa o rolê, sabe? A gente exige demais. Não. Aprenda que fiz a minha primeira versão, ó, tá 80% do que eu queria. Vou fazer assim mesmo. Nossa, Karine, tá 10%. Vou fazer assim mesmo. Dá o primeiro passo, né, Karine? O importante é vender, dar o primeiro passo e aproveitar. Você vai consertando.
Você vai trocando a roda. Eu tô percebendo hoje, gente, a Wakanda tá completando 5 anos esse ano, sabe? E tá completamente diferente de quando eu comecei. E que ótimo! Porque se você perguntasse pra Karine de 5 anos atrás, eu nunca imaginaria pra você que eu teria com uma empresa com 30 pessoas. É mesmo? Não, lógico que não. Não foi planejado. Eu né? abri pra sobreviver, amiga. Eu tava desempregada e selecionei que queria a minha empresa. E ela foi crescendo. E eu fui permitindo que ela crescesse. Mas nunca dizer assim, daqui a 5 anos eu vou estar palestrando. Que nada, amiga. Quando surgiu a primeira oportunidade, foi 200 conto uma palestra. Que Aí eu falei, então isso quer dá dizer que eu posso ser pago por isso. Agora que eu já sei, eu vou aumentar um pouquinho o valor na próxima. E foi assim. Você está com quantas pessoas, geralmente, sua palestra para quantas pessoas? E onde é que tem sido feita? Infelizmente, né, galera, para fora de Salvador. Mas enfim. É mesmo? Infelizmente. Salvador me contrata pouco, comparado a outros lugares. Então, eu sou contratada por Porto Alegre, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Presencial, Amazonas. principalmente, Presencial, né? principalmente. E durante a pandemia também. Milhares de pessoas me contrataram, até aqui em Salvador me contratar. Mas eu entendo que por eu ser baiana, muitas das vezes as pessoas acabam esquecendo de valorizar os talentos que a gente tem Mas aqui, você sabe né? que isso ocorre bastante, né? Há pouco a gente teve uma convidada aqui, que inclusive é jornalista, Aline Castelo Branco, e ela falou a mesma coisa. Eu faço mais sucesso lá fora, em Portugal, inclusive, do que aqui. Né? Ela até se emocionou aqui porque nossa, eu faço em outro país, né? Eu invisto, eu sou contratada. Você acha que acontece o quê? Só para... Maravilhosa, eu acho que é esse rolê mesmo. É a mesma coisa quando você tem um parente seu que você vê ele se desenvolvendo. Não é por maldade, é porque você conhece ele Casa antes. de ferreiro, espeito. É porque você conhece ele antes do corre. Então, do nada, a pessoa começa lá. Minha companheira estava sem fazer nada, começou a fazer unha. Você desacredita. Sim. Não é por maldade, entende? Porque, vamos ver se isso daí vai dar certo. Aí vem a pessoa investindo e crescendo. Aí você fica, poxa, mas você fica apegado ao que ela era antes, ao invés de você literalmente acreditando no que ela é agora. E quando a gente chega lá fora, a gente chega com o que é hoje. As pessoas conheceram a Karine Wakanda, a Karine no Shark Tank Brasil. Então, tipo, uau, que menina incrível. Então, lá fora, eu surgi a partir disso. Mas quem está aqui em Salvador viu meu corre de estar dando palestra, dando aula, sozinha, pegando buzu para ir para casa, para no outro dia dar aula de novo. Então, as pessoas acabam cristalizando essa imagem de quando você era no seu processo, sabe? Ao invés de valorizar. E aí, eu acho que o mais importante é a gente lembrar das nossas joias. É dizer assim, poxa, eu valorizei o seu corre, mas olha o que você conquistou. Infelizmente, precisou que eu saísse na Forbes, precisou que eu fosse pro Shark Tank, precisou que a Camila Farani, que é uma empresária incrível do Brasil, investisse em mim, para que então as pessoas dissessem, então, esse negócio que ela está falando de simplificar a linguagem, não é que funciona? Menina. Não é que faz sentido? E aí as pessoas conhecem a minha trajetória e me levam para fora, mas eu sinto muito orgulho de dizer, rainha, que a Wakanda durante esses 5 anos permaneceu em Salvador. A gente cresceu de forma nacional e internacional, com sede em Salvador, que não é muito fácil de fazer. Eu sei. Porque os clientes vêm todos de fora e a gente captou isso para investir em Salvador. Mas eu acho que já chega a hora para a gente se desenvolver com cidade a investir nos talentos daqui. Foi isso que fez as cidades crescerem. Primeiro o pessoal contratava só São Paulo, até que eles ficaram inchados de gente e começaram a trazer gente de fora. Então, se a gente conseguir pensar em fazer isso, a melhor jornalista é a nossa, a melhor palestrante é a nossa. O maior orçamento que eu tenho de entidade, eu tenho que dar para ele, para esse cantor, para essa cantora, porque o quê? É daqui. A galera que vem de fora a gente paga, tá? Mas lógico que a gente tem que estabelecer um padrão de excelência para os nossos. E a gente já tem. Então, infelizmente, o nosso tempo corre. Essa mulher é extraordinária. A cabeça fica assim, o miolo, né? Porque é muito assunto, ela é extraordinária. Então, só para encerrar, eu queria que você desse um conselho ótimo, claro, né? Quem quiser tomar aula com você, maravilhosa, adorei esse termo, maravilhosa, deusa. E quem quiser, como é que faz? Me conta aí pra gente, faz um convite. Para você que está em casa, as redes sociais da Wakanda, Wakanda, _educação lá no Instagram, vocês acham tudo de oportunidades, vagas, editais, tudo bonitinho, inclusive nossos cursos, nossas premiações em dinheiro também estão lá. A gente também está no LinkedIn e lá no site wakandaeducação.com.br. E talvez, gente, que eu acho que eu daria 3 dicas que eu acho que foram as principais na minha vida, né? Primeiro, para você que está de periferia aí, seja apaixonado pelo que você vai fazer. Mesmo que seja por necessidade, porque você sabe que vai ser difícil.
Você já sabe que está sendo difícil. Mas quando você passa perrengue por algo que você quer, até a chuva de granizo no show vale a pena, entende? Mas quando você não quer estar lá, uma topada que seja se torna um empecilho. A segunda é o que eu queria indicar para vocês. Nem sempre as pessoas mais próximas vão ser os seus maiores apoiadores, mas não se esqueça que é importante que você tenha o seu núcleo. O que eu falo para os meus alunos é que quando você quiser crescer, se junte com quem quer crescer. E não é por maldade, não é porque vocês vão estar na mesma sintonia. Karine, quero começar a ir malhar. Se junte com quem está malhando. Vai ser mais fácil vocês se incentivarem assim, sabe? Porque vocês estão na mesma sintonia e o restante vai chegando aos poucos enquanto você está fazendo. Então, quer crescer, conheça quem quer crescer, vá para eventos de crescimento e você vai conhecer pessoas que estão na mesma vibe. Eu acho que a terceira e a última, que é a mais importante, foi uma lição que minha mãe me deu, foi quando você não tem dinheiro, tem a gente. Porque gente engajada faz dinheiro, mas dinheiro nenhum do mundo compra engajamento. Eu saí da periferia, gente, e todas as pessoas que me apoiaram no início foram pessoas que acreditaram no meu brilho dos olhos. Eu sou apaixonada pela minha empresa até hoje, então quando eu falo sobre ela, as pessoas sentem que eu tenho uma garra de ir para qualquer lugar por conta dela. E todo mundo me apoiou no início exatamente por isso. Então, independente de você esteja, conquiste as pessoas ao seu redor, nem que sejam poucas, 2 ou 3, mas essas 2 ou 3, enganjadas de verdade no seu sonho, vão fazer você crescer. E, logicamente, quando o dinheiro chegar, não esqueça dessas pessoas. E brilhe, e agradeça aqui. Queria agradecer a você por ter vindo, esse tempo iluminada, maravilhosa. E a gente encerra aqui empreendendo com o Baia da Gente. Tchau, tchau.